Olá, meus amigos, a paz do Senhor. Nós estamos no ar com mais um programa do seu canal CEADEB TV. O nosso programa Luz para o Meu Caminho. Como nós podemos usar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, para transformar a nossa vida. Nós cremos nesse poder porque ela é lâmpada para os nossos caminhos. Ela ilumina em meio à escuridão. Mas nós cremos que essa palavra, ela só tem poder quando ela é revelada pelo Espírito Santo. E é por isso que eu te convido a fechar os olhos, para que nós possamos pedir a Deus que possa se fazer presente e iluminar os nossos pensamentos, as nossas emoções e nos conduzir à sua presença. Deus tem algo a realizar em sua vida. Deus eterno e poderoso, Pai de toda a glória. Nós chegamos à Tua presença nesse momento, Pai, te pedindo por misericórdia. Traz para cada um de nós a inspiração da Tua palavra, que ela possa, Pai, gerar em nossas vidas algo de novo, algo especial, uma transformação, uma abundância, uma revelação do que nós precisamos para que nós possamos desfrutar do melhor, daquilo que Tu tens para cada um de nós. Nós te pedimos agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vivemos a flor da pele. As emoções, elas são algo que direcionam a nossa vitória ou o nosso fracasso pessoal. Vivemos tempo em que os relacionamentos humanos ditam a conduta de cada um de nós a partir daquilo que nós temos em nossos sentimentos, em nossa mente, em nossas emoções. Mas o pior é que a cada dia essas emoções elas se revelam mais conturbadas. São emoções descontroladas. Muito embora experimentemos um avanço tecnológico, o encurtamento das distâncias, o desenvolvimento dos meios de comunicação, as nossas emoções têm sido extremamente afetadas pela tecnologia, por esse isolamento gerado pelas diversas formas de interação à distância. Enfim, existe uma riqueza tecnológica, existe até um crescimento na quantidade de informações a que o ser humano tem acesso, mas nós temos realidades emocionais que nos chamam a atenção. Casamentos, até mesmo de suicídio. Nunca foi tão fácil se comunicar com as pessoas, mas nunca houve um distanciamento tão grande entre pessoas, até mesmo dentro de uma só casa. Pessoas que se comunicam dentro de casa por aparelhos tecnológicos, mas não conseguem o toque, sentir a emoção física e pessoal. E nós temos visto que os especialistas no comportamento humano tentam encontrar soluções para esses problemas. Vários livros são escritos, existem aí os treinadores, os coaches, aqueles que nos impõem ou nos revelam fórmulas mágicas para resolvermos as nossas emoções. E muita gente paga caro por cursos, por treinamentos, por capacitação para saber lidar com as suas emoções. Mas é importante que você entenda que nós que temos uma fé cristã, acreditamos que o equilíbrio das nossas emoções só vai acontecer se eu puder enquadrá-las, adequá-las à palavra de Deus. A palavra de Deus que é poderosa para nos trazer essa estabilidade emocional. Agora, digo uma coisa para você, é importante que eu desenvolva uma inteligência emocional. Tem um texto na Bíblia que eu gostaria de compartilhar com vocês. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Texto escrito por Paulo, que talvez você já tenha lido em outras oportunidades. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas
Se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não existe lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de honra pessoal, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Esse texto de Paulo nos conduz a uma reflexão que nós poderíamos adequar o termo inteligência emocional à maturidade espiritual. Inteligência emocional é uma expressão moderna, atualizada para o conceito que nós temos de maturidade espiritual. Quem tem maturidade espiritual controla o seu orgulho. Quem tem maturidade espiritual não fala mal do próximo. Quem tem maturidade espiritual respeita as diferenças, sabe se relacionar com as pessoas, sabe lidar com a autoridade, consegue elogiar o crescimento do próximo e não vive, inclusive, preocupado com dívidas, não vive endividado. Olha, nós estamos diante aqui de uma reflexão que tem a ver com a mente e as emoções. E a gente se depara com a última fronteira do estudo do corpo humano, que é o estudo da nossa poderosa máquina criada por Deus, que é o nosso cérebro. Mas tudo isso, essa análise da nossa capacidade emocional, da nossa maturidade espiritual, ela tem que ser confrontada com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Estudar inteligência emocional à luz da Bíblia é permitir-se modelar pelo Criador. Olha o que é que diz o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 10. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. O salmista, no Salmo 119, versículo 105, ele declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esses dois textos nos revelam que a palavra de Deus nos conduz à sabedoria, à necessária sabedoria para que eu possa compreender e adquirir inteligência emocional. Aliás, esse termo inteligência emocional é algo moderno, é algo que surge a partir de 1995 com o psicólogo e neurocientista Daniel Goleman. Ele cria essa expressão inteligência emocional. É claro, como nós dissemos aqui, a palavra de Deus, há mais de 2000 anos, já trata desse tema. Agora, a expressão inteligência emocional é algo novo, recente. Como eu posso compreender o que seja essa inteligência emocional? Para isso, eu preciso te explicar que antes dessa expressão cunhada, inteligência emocional, o que se havia em termos de conhecimento humano era o chamado coeficiente de inteligência, ou seja, o nível de conhecimento do ser humano. As pessoas lidavam então com a mente humana baseada apenas no conceito materialista, tecnicista, orgânico, de conhecimento acerca de informação. Era o QI. Pessoas acima de um QI de 140 eram tidas como gênios. Ainda hoje são. Quem tem um QI acima de 150 é geralmente uma mente privilegiada. O grande problema é esse coeficiente de inteligência, ou de intelectualidade, ou de acúmulo de informação,
não te garante sucesso na vida. Não é um sinônimo de prosperidade, de abundância e de felicidade. Aliás, no início do século XX, alguns cientistas americanos tentaram estudar um recorte de pessoas que eram catalogadas como acima da média, gênios. E eles pegaram uma grande quantidade de pessoas que tinham um QI elevado e começaram a acompanhar o desenvolvimento dessas pessoas. Olha, a decepção foi tão grande quando eles perceberam que depois de mais de 10 anos de estudo, mais de 15 anos de estudo, a esmagadora maioria desses gênios foram pessoas pessoalmente fracassadas. Pessoas que não conseguiram estabilidade emocional, sucesso na sua carreira profissional, famílias bem equilibradas e ajustadas. Esses gênios, uma grande quantidade, inclusive, passaram a sofrer de doenças emocionais, de crise de depressão e alguns deles se suicidaram. Então se entende hoje que a inteligência, o intelecto, não é o suficiente, aliás, não é o mais importante para você ter uma vida de abundância, de prosperidade, uma vida de realização pessoal. Estuda-se hoje, então, as emoções. O século XXI é o século das emoções. Aqueles que tentam contratar profissionais para as grandes empresas chegam à conclusão de que 80% do sucesso profissional decorre não do QI, mas daquilo que nós chamamos de inteligência emocional, do chamado QE, ou o coeficiente emocional. Pessoas que sabem lidar com as suas emoções, pessoas que sabem se relacionar bem com as emoções dos outros, essas pessoas têm grande chance de ter a felicidade, de ter prosperidade, de ter abundância em sua vida. A grande questão é como eu posso lidar com as minhas emoções. O que eu devo fazer para trabalhar as minhas emoções? Vamos buscar essa resposta, então, na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada nos responde como eu devo encontrar essa tão decantada inteligência emocional. Superado, então, essa separação, essa diferença entre QI e QE, a gente tem que entender que o trabalho do ser humano é colocar as suas emoções em equilíbrio. Precisamos buscar equilibrar as nossas emoções. Eu trago aqui 3 perguntas para você tentar medir o seu grau de inteligência emocional. 3 grandes perguntas, práticas. Quando você está diante de um problema, de uma circunstância de crise, quanto tempo você demora para explodir nessa situação? Quando alguém está te apurrinhando, quando alguém está te provocando, quando há uma situação de estresse emocional, quanto tempo você demora para explodir diante dessa situação? Segunda pergunta, nessa situação, quão fundo você desce? Você mergulha emocionalmente. Sua raiva, seu ódio, sua irritação, sua explosão emocional vai até onde? Terceira pergunta, em quanto tempo você retorna ao seu estado de normalidade? Vejam só, são 3 questões. Quanto tempo você leva para explodir? Quão fundo você vai nessa explosão? E qual tempo que você gasta para retornar ao seu equilíbrio? Vamos aqui uma situação hipotética. Vamos supor, Adonias, que você acordou hoje e teve uma noite de sono equilibrado, dormiu bem, teve tempo de acordar cedo e dobrar os joelhos, orar, ler a Bíblia, adorar o Senhor, ter o seu devocional com Cristo. Depois você toma aquele café prazeroso, aquele café equilibrado, você se arruma, toma um banho para ir ao trabalho. E quando você chega na garagem, você se depara com a cena inusitada. O pneu do seu carro está furado. E aí? Como é que você reage? Se você tem uma inteligência emocional desenvolvida, você olha aquele pneu, entende que é algo que você precisa resolver, toma as providências, resolve
aquela situação e o seu dia segue naturalmente, normalmente. Aquele pneu furado não representa grande coisa para comprometer o seu bem-estar emocional. Tem outros que quando faz tudo isso e encontra aquele pneu furado, ele se irrita, ele dá um chute no ar, ele pragueja, ele fica agoniado, mas ele vai lá, resolve o pneu, pega o seu carro, vai para o trabalho e em pouco tempo está tudo resolvido. Mas tem outros que, esses daí, quando vê o pneu furado, acaba o dia. Ele grita, ele explode, ele esbraveja, ele sai irado e a primeira pessoa que ele encontra na frente, ele descarrega a sua raiva. Então nós temos 3 níveis de equilíbrio emocional. Aquele que está com a sua inteligência emocional desenvolvida, aquele que tem a média e aquele que está no fundo do poço. Então percebam vocês que são questões práticas que você pode resolver apenas lidando e controlando as suas emoções. Mas eu te convido para refletir isso à luz da palavra de Deus. Luz para o meu caminho. Gálatas 5:22, um versículo do texto que nós lemos agora há pouco. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Veja que Paulo, com muita sabedoria e usado por Deus, ele conclui o texto dizendo que o fruto do Espírito é domínio próprio. Domínio próprio nada mais é do que saber lidar com as suas emoções. E isso só é possível quando você vive uma vida conectada com Deus, alinhada, harmonizada com a palavra de Deus. A grande questão é que às vezes nós não compreendemos a profundidade daquilo que a palavra de Deus pode realizar em minha vida, na sua vida, em nossa existência. A palavra de Deus não é apenas uma ferramenta para o mundo espiritual. Não é algo que nós utilizamos no ambiente religioso. Não. A palavra de Deus, ela é poder efetivo, real, para mudar a minha vida. E eu preciso aplicar, eu preciso viver essa palavra. Eu tenho que passar do discurso para a prática. E às vezes isso não é possível por mim mesmo. Eu não tenho condições emocionais de resolver isso. E o joelho, a oração, a conexão com Deus me fortalece, me dá estrutura para eu dominar as minhas emoções, para eu controlar a minha mente, os meus pensamentos e ter o equilíbrio necessário para viver efetivamente a palavra de Deus na minha vida. Agora, nós sabemos que isso não é tarefa fácil. Se fosse fácil, as igrejas estariam de pessoas, repletas de pessoas emocionalmente equilibradas. Mas na prática não é isso. Por quê? Porque nós entendemos que o ser humano, ele tem uma programação mental. Ele não tem a capacidade de mudar as suas emoções e os seus pensamentos em um estalar de dedos. Deus pode, mas o ser humano sozinho não consegue. As escolhas que eu faço dependem da programação mental que eu recebi. E aí você tem que entender que troço é esse chamado programação mental. Ou seja, a programação mental é como eu penso. A programação mental é como eu lido com a vida, com as coisas ao meu redor, com o contexto. Programação mental é isso. Como eu tenho a competência, a capacidade de lidar com as coisas do dia a dia. Eu não sou aquilo que eu gostaria de ser. Eu sou alguém que tem uma história, uma construção no tempo. Eu tenho uma família, eu tenho uma origem, eu tenho pai presente ou ausente, um relacionamento abusivo dentro de casa ou a ausência de uma família. Dizem aqueles que tratam do ser humano que quando nós nascemos, nós somos uma folha em branco. E essa folha vai sendo escrita ao longo da nossa história, dia após dia. No mundo espiritual, nós cremos que há um livro da vida, onde todas as minhas experiências são ali anotadas.
e eu haverei de prestar contas de tudo a Deus. Isso é bíblico. Mas, traduzindo para a linguagem material, humana, nossa vida, ela vem sendo escrita dia após dia. Então, eu tenho sofrido a influência do meio, da minha família, eu tenho até uma herança genética, eu tenho até um funcionamento orgânico, corporal, que é herdado dos meus pais. Tudo isso influencia na maneira como eu penso o mundo. Até a minha alimentação influencia na forma como eu encaro os problemas da vida. Porque se você se alimenta de algo que causa um dano ao seu fígado, né? Você afeta o seu intestino, você afeta as suas emoções. Então até a alimentação muda a maneira como eu reajo diante de problemas da vida. Mas eu estou querendo mostrar para você que nós temos uma programação mental. Nós temos uma maneira de encarar a vida e as coisas. E muitas vezes essa programação mental não é a ideal. Não é aquela que pode me permitir desfrutar do melhor de Deus aqui na terra. Para isso, eu tenho que cumprir uma palavra de Paulo. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele dá um caminho para que eu possa compreender quem eu sou. Qual é a minha programação mental? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Paulo, quando está relatando sobre a ceia e a questão do pecado e a questão da culpa, ele dá uma recomendação: examine-se a si mesmo. Você já reparou que nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com os nossos defeitos? Nós somos rápidos em apontar o erro dos outros. Nós somos ágeis em acusar o outro e querer mudar o outro. Mas nós temos uma dificuldade muito grande de admitir a nossa culpa, o nosso problema pessoal, os nossos defeitos. Mas para que você possa mudar-se, a primeira maneira que você tem que encarar isso é lidar com os seus limites pessoais, com os seus defeitos. Para que haja mudança, é necessário que você enfrente os seus problemas pessoais. Então, o primeiro caminho para você entender qual é a sua programação mental é: examine-se a si mesmo. Veja quem você é. Veja quem foi o seu pai ou a ausência do seu pai. Veja quem foi a sua mãe ou lide com a ausência dessa mãe. Veja a sua família ou a ausência dela. Mas você sofreu essa influência. Talvez você nunca tenha recebido uma palavra de carinho. Talvez alguém nunca tenha dito para você que você pode, que você vai conseguir, que você tem futuro. Pelo contrário, talvez você tenha sido programado lá na sua infância a ser um fracassado. Talvez até alguém que deveria te incentivar, te estimular a criar, a crescer, a progredir, seja justamente aquela pessoa perversa que te jogou para baixo, que te jogou um limite emocional. Mas o fato é, você precisa se conhecer. Quem você é a pergunta mais importante para você lidar com a inteligência emocional. E depois, você tem que entender que essa programação mental passa por uma ideia de recompensa. Ou seja, além de eu descobrir quem eu sou, eu preciso responder à pergunta de por que eu sou quem eu sou. E isso é, às vezes, gerado por uma convivência com pessoas que influenciaram e ainda me influenciam a ser quem eu sou. Olha, essa programação mental, portanto, ela pode ser boa ou pode ser ruim. Quer um exemplo? Sobre o casamento. Eu sou casado e vivo bem com a minha família. Por quê? Porque foi essa programação que eu recebi, de que casamento é bom e de que o homem não deve viver só. Deus disse lá em Gênesis 2:18, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora idônea para ele. Quer ver outros exemplos? Não faça isso porque vai dar errado. Assim como foi com fulano, com Beltrano, você também vai fracassar. Filha, nunca dependa de um homem. Ou, filha, nunca confie em alguém. Nunca confie em um homem. Dificilmente você vai saber se relacionar com um homem com base em uma programação desse quilate. Tem algo interessante na Bíblia Sagrada, que talvez você precisa compreender.
a relação entre Davi e Salomão. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 1, versículos de 7 a 10. 2 Crônicas, capítulo 1, versículos de 7 a 10. Assim diz a palavra de Deus. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu darei a você. Você lembra dessa história? E Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este tão grande povo? Salomão poderia pedir qualquer coisa, mas o que foi que ele pediu? Sabedoria. Há algo aí de curioso. Por que Salomão pediu sabedoria? O que levou Salomão a pedir sabedoria? Ele não era sábio, porque a gente só pede aquilo que a gente não tem. Se ele pediu sabedoria, com certeza ele não tinha sabedoria. Mas a pergunta é, o que levou Salomão a pedir sabedoria? A resposta está na Bíblia. Provérbios capítulo 4, versículos 3 em diante. Olha o que o próprio Salomão conta da sua história. É aquela pergunta: quem eu sou, de onde eu vim e por que eu estou aqui. Provérbios 4 e 3. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o seu coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem dela se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e dará de presente a você uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Viu? O detalhe é, Salomão pediu sabedoria porque ele tinha sido programado para valorizar a sabedoria. E essa programação lhe foi dada pelo seu próprio pai, o rei Davi. Olha, Davi era pai de Salomão. Tinha uma relação de intimidade. Tinha uma relação de alguém que andava próximo, perto, de afeto. E mais, nesse texto que nós lemos aqui, Davi faz questão de repetir diversas vezes a expressão sabedoria. Isso nos induz a compreender que uma programação mental, ela é gerada por intimidade e por repetição. Se alguém que você esbarra na rua lhe chama de atrapalhado, de palerma, você pode até olhar com a cara feia, mas você pensa: é um desconhecido, não sabe quem eu sou, eu vou relevar e vou seguir adiante. Aquilo não lhe influencia. Mas quando é seu pai ou sua mãe que te chama de palermado, de atrapalhado, aí a coisa muda. Por quê? Porque teu pai e tua mãe têm intimidade contigo, tem uma relação de afeto. A programação mental, ela decorre da convivência com pessoas que gozam da minha confiança, do meu afeto, da minha intimidade. E ela é feita pela repetição. Isso é tão poderoso que a palavra de Deus nos estimula a selecionarmos as nossas amizades. Você se lembra do Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda na roda dos escarnecedores, e assim afora. O Salmo 1 mostra para mim e para você que eu preciso selecionar as minhas amizades. Eu não posso ter intimidade com qualquer pessoa. Eu não posso andar na mesa dos escarnecedores, recebendo influência de pessoas que não tenham intimidade com Deus. Por quê? Porque se eu andar com essas pessoas, eu vou ser programado por elas.
eu vou sofrer a influência dessas pessoas. E com certeza essa programação não vai ser boa, vai ser ruim. Mas essa mesma palavra, o Salmo 1, diz que é bem-aventurado aquele que anda com pessoas tementes a Deus, que tem sabedoria divina, porque aí eu tenho consistência, eu tenho força espiritual. Olha, existe um ditado popular que diz, e isso também é corroborado pela psicologia, que eu sou a média das 5 pessoas com quem eu ando. O meu comportamento e a minha conduta é o reflexo das 5 pessoas mais próximas com quem eu ando. Isso é real, isso é fato. Isso também está na Bíblia. O próprio Salomão experimentou disso. Quando Deus se dirige a Salomão, Deus determina que ele não se relacione com mulheres estrangeiras. Mas o que é que Salomão faz? Salomão decide mudar a sua programação mental, a sua maturidade espiritual é comprometida quando ele descumpre a palavra de Deus, o projeto de Deus. Isso está em 1 Reis, capítulo 11, versículo 1 em diante. Deus tinha dito, Salomão, não tenha intimidade com mulheres de outras nações, de outras religiões, de outra cultura, porque isso vai te destruir. Salomão, então, aqui em 1 Reis, capítulo 11, ele faz o seguinte: e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. E o texto elenca filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias. Lá adiante, o texto revela: a estas se uniu Salomão com amor. Resultado, suas mulheres lhe perverteram o coração, inclusive lhe induzindo a seguir outros deuses. Como consequência, Deus levanta adversários para o rei Salomão e o final da vida é trágico. O reino de Israel, que tinha sido unificado por Davi, agora se encontra no final da vida de Salomão dividido. Por quê? Porque ele sofreu uma programação mental negativa. Ele que tinha começado temente a Deus, ouvindo a sabedoria divina, agora está sendo influenciado pelo relacionamento com mulheres nécias, que não tinham uma intimidade com Deus, que não adoravam a Deus. Aquelas mulheres mudaram o pensamento, a mente, reprogramaram o rei Salomão e o resultado foi, ele abandonou a Deus. E isso tem acontecido até hoje. Muitas pessoas que passaram a vida na igreja, pregando o evangelho, adorando a Deus, adorando e louvando ao Senhor, evangelizando, cuidando do trabalho de Deus aqui na terra, de repente passa a conviver com pessoas equivocadas, cria uma amizade que não deveria ter e joga tudo para o ar. O final da vida é um desastre e ele acaba perdendo a sua salvação. A palavra de Deus nos estimula a selecionarmos as nossas amizades. Eu vou te mostrar o exemplo do próprio Cristo, aquele que era a fonte de sabedoria, mas eu estou tratando do Cristo encarnado, do Emanuel, Deus conosco. Cristo, ele pregava para multidões. Cristo, ele curava, ele ressuscitou mortos, ele pregava o poder de Deus entre os homens e as multidões o seguiam. Mas entre essa multidão, Deus separou 70 que ele enviou para pregar os evangelhos. Mas entre os 70, ele selecionou 12 apóstolos, pessoas mais íntimas, com quem ele caminhava todos os dias, alimentava-se junto. Dentre esses 12, ele tinha 3 amigos pessoais, Pedro, Tiago e João. Foram esses que subiram com ele para o Monte da Transfiguração, que viram a glória de Cristo sendo manifesta ali. Pedro, Tiago e João. Mas entre esses 3 havia um amigo íntimo, era o João. Era aquele a quem Cristo confiou o cuidado da sua mãe quando ele estava na cruz. Ele chama João e atribui a João: João, cuida da minha mãe, porque eu estou partindo para o Pai. Então, muito cuidado com os seus relacionamentos, com as suas amizades. Você pode influenciar a muitos, você pode tratar com muitos, mas amigos íntimos você tem que filtrar a dedos. Pessoas com quem você possa desabafar, contar os seus segredos, não é a qualquer um. E principalmente pessoas
que tenham intimidade com Deus, que sejam referências no mundo espiritual. Essas pessoas podem te ajudar a adquirir inteligência emocional. Mas uma coisa eu te digo, vigia com quem tu anda. Assim como Salomão teve uma reprogramação mental negativa, você pode também reprogramar a sua mente positivamente. A grande questão é onde você vai buscar essa reprogramação. Provérbios capítulo 25, versículo 26. Como fonte turvada e manancial poluído, assim é o justo que cede diante do ímpio. Cuidado, porque se você é justo, você tem que saber onde você encontra fonte de água cristalina. E essa fonte, ela emana direto de Deus. Ela emana direto da palavra do Senhor. Não dá para você buscar conhecimento emocional, estrutura emocional, maturidade pessoal e espiritual em fonte que não emana de Cristo, que não emana de Deus, que não emana da palavra revelada, da Bíblia Sagrada. Cuidado com o que você ouve, com as músicas que você está alimentando o seu espírito, a sua alma. Cuidado com a cultura que você consome. Cuidado com o ambiente que você frequenta, porque ali, com certeza, se não estiver fundamentado em Cristo, é fonte turvada, é manancial poluído. Lembram-se dos hebreus? Eles tinham saído do Egito, estavam no deserto, estavam livres fisicamente, mas quando o problema vinha, a mente deles ainda estava conectada com o Egito. Corpo livre, poder modelador na palavra de Deus. Marcos 9, 23. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Lucas capítulo 11, versículo 10. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhe-á. A palavra de Deus nos diz que tudo é possível ao que crê. E essa possibilidade é para você, é para todos nós que entendemos que o Deus a quem nós servimos, Ele é todo poderoso, Ele tem condições de mudar a nossa história. Mas para isso, fica no ar uma pergunta: com quem você está compartilhando a sua intimidade? Eu te faço uma proposta: compartilha a tua intimidade com Deus. Se você quer ter a sua mente reprogramada, gera relacionamento com Cristo. Vai para a oração, não querendo mudar os outros, não querendo mudar a realidade ao teu redor. Não condiciona a tua vida próspera e abundante àquilo que você não tem, porque Deus já te deu tudo para você prosperar. Vai ao joelho, vai à oração, busca a presença de Deus, porque esse Deus a quem você serve, se você gerar intimidade com Ele e ouvir a palavra dEle, Ele vai mudar a sua mente, as suas emoções, vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. O Deus que você serve, o Deus que você conhece, é o Deus que tudo pode. Ele pode mudar a tua história. Agora para de querer condicionar a tua felicidade à mudança de outras pessoas. Você só pode mudar a você mesmo. O poder que Deus te deu foi de transformar a sua vida. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Em todos os problemas da vida, em todas as dificuldades da vida, aprenda a passar, a superar, tendo bom ânimo. Programa a tua mente para ser uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Eu quero orar por você. Deus tem algo a fazer na sua vida, aonde quer que você esteja. Ainda há solução para você. Não desista. Busca um relacionamento verdadeiro com Cristo. Deixa Ele mudar a tua história. Deixa Ele falar contigo. Cala a tua boca e deixa Cristo falar contigo. Deus eterno, bendito, santo e poderoso. Muito obrigado, Pai, por esse momento especial que passamos aqui, Pai, recebendo a Tua porção, a Tua palavra, que ela possa fazer a diferença em nossas vidas. Nos ensina, nos fortalece,
Pai, reprograma a nossa mente, as nossas emoções, para que nós possamos estar fortalecidos em Ti, na Tua palavra, nas Tuas promessas, Deus. Elas são poderosas e suficientes para alegrar o meu coração, para tirar essa tristeza, para tirar, Pai, toda essa situação caótica em que nós podemos estar nesse momento. Deus, eu te peço, faz a diferença. Eu te clamo, Pai, age agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que nós possamos, em outros momentos, aprender à luz da palavra aquilo que é importante para que nós possamos desfrutar uma vida de abundância. Deus abençoe a você e a sua casa.